Até hoje não se viu e nem se verá, né? Um menino tão bonito como aquele, graças a Deus puxou a mãe, mas teve uma herança lá no nariz. Eu olhei para o nariz dele e falei: rapaz, desculpa, já pedi desculpa a ele, mas graças a Deus tem saúde, né, irmão? Brincadeira, mas eu estou lá nessa luta com a Amanda, é por isso que você não tem me visto aí em alguns cultos, e acredito que em alguns outros cultos você ainda não vai me ver, porque eu estou pegando firme com ela lá na madrugada, e quem já teve filho sabe o que é uma madrugada. Agora que você entende que o choro vem pela noite, mas o choro é do bebê, e a alegria vem ao amanhecer, quando ele dorme. Então, você já sabe como é que está funcionando, então eu peço aí o seu entendimento. Mas nesses dias que eu estou em casa ali, e sempre que é a hora do culto, eu sintonizo ali no nosso site, no culto ao vivo, e eu quero ouvir uma palavra, obviamente. Às vezes o cara assim, pô, o pastor está vendo para ver o que o diácono está pregando, o que está falando. Não, pelo contrário, eu boto lá porque eu estou falando de expectativa, e quando eu começo a ouvir aquela palavra, eu crio uma expectativa no meu coração para Deus falar comigo. E confesso que nessa manhã também fui muito renovado pela palavra de hoje de manhã, que o diácono Douglas trouxe, e que você tenha essa expectativa da palavra de Deus, porque, irmãos, essa palavra, ela é maravilhosa, e ela tem o poder de mudar a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa história. Não é, irmão, a igreja que vai mudar a sua vida. Não, agora entrei para a igreja. Amém, faz parte, né? Quem aceita Jesus, quem é nova criatura, entra para a igreja. Mas é muito mais do que estar na igreja. É começar a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Irmãos, Ele vive, Ele reina, o seu Espírito está presente aqui, Ele está presente na sua vida, no seu homem interior. Deus se move na sua vida. E como que você vai alimentando isso? É pela palavra de Deus. Amém? Então, vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos comigo nesse momento, e que você pedisse ao Espírito Santo para que Ele falasse ao teu coração. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala com meu irmão. Nós estamos aqui, Senhor, diante do teu altar. Nós estamos aqui, Senhor, sabendo e tendo a plena certeza de que tu estás aqui. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, manifesta o teu poder, curando, convencendo, salvando, sarando, e que a tua palavra, mais uma vez, ela venha restaurar o nosso homem interior, em nome de Jesus. Eu vou ser muito breve nessa noite, porque nós temos o batismo, mas eu quero falar rapidamente aqui sobre a nova criatura. Nós estamos numa noite de batismo, e uma noite de batismo me remete e me traz a questão da nova criatura, da nova criação. Porque o que é o batismo? O que leva uma pessoa a se batizar? O batismo, ele tem um fundamento, segundo a palavra de Deus, no arrependimento, ou seja, no reconhecimento ali de que sem Deus eu não posso viver, no reconhecimento de que sem Deus eu nada posso, no reconhecimento de que Ele é o Senhor, de que Jesus veio ao mundo, de que Ele morreu e de que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está vivo e que até hoje Ele está curando, Ele está libertando, Ele está sarando todos aqueles que ouvem essa palavra e creem no nome dEle. Como ser uma nova criatura? O que é a nova criatura? A nova criatura é um novo ser recriado por Deus. É quando um homem entrega a sua vida a Jesus, ele andava de um jeito, ele pensava de um jeito, ele vivia de uma forma, ele vivia inserido num sistema que é o sistema do mundo, ele acompanhava as sugestões desse sistema, a legislação que vigora no mundo, a lei da morte, a lei da carne. Era dessa forma que essa pessoa vivia, e quando a luz resplandece, e quando Jesus entra na vida dessa pessoa, quando é revelado o Cristo na vida dessa pessoa, ela muda a sua forma de pensar,
ela muda a sua forma de viver e imediatamente ela começa a querer andar como Cristo andou. A gente tem um exemplo aqui, clássico, que eu acho que veio aqui agora à minha mente, que é de Zaqueu. Zaqueu, nós sabemos a história, era um publicano, era um homem não bem visto pela sociedade, era um homem que oprimia os pobres através de fraudes, de cobranças indevidas, né? E ele tinha defraudado muitas pessoas, mas ele ouve que Jesus ia passar por ali. E ele sobe numa árvore, porque diz que ele era de baixa estatura, para poder ver. Ele se interessou em saber quem era Jesus, porque ele com certeza já tinha ouvido falar que Jesus era o Salvador, que nele havia uma forma de mudança de vida. Zaqueu ouve Jesus. Na verdade, quando Zaqueu sobe, Jesus vê Zaqueu. E Jesus fala: Zaqueu, desce, porque convém que hoje eu vá comer na tua casa. Ou seja, Zaqueu subiu naquela árvore lá, achando que Jesus nem estava, ele jamais, imagina, irmão, no meio de uma multidão, tu sobe numa árvore, o Jesus, rodeado de tantas pessoas, ele vai imaginar que quando ele sobe na árvore, Jesus fala assim: olha, desce daí que hoje eu vou comer na tua casa. Eu? É você. De repente, é exatamente isso que está acontecendo hoje na sua vida. Você veio à casa de Deus, é como se você falasse: eu vou lá, vou me esconder ali, vou ficar no último banco, vou ficar ali atrás, ninguém vai me ver, mas eu quero ir lá para ouvir alguma coisa sobre Jesus. Por quê? Porque o teu coração, de alguma forma, tem sede de mudança, tem sede de ter uma nova vida. Por quê? Porque quem não está em Cristo tem um vazio que não pode ser completado, a não ser pelo próprio Cristo. E aí você chegou na casa de Deus, e Deus já achou você. E Deus já está falando, como falou para Zaqueu: olha, desce daí, porque hoje eu vou comer na sua casa. Ou seja, não é que Jesus vai agora vir aqui e vai para casa contigo, porque a casa que ele está falando é a sua vida, é o seu coração, é o seu interior. Ele quer entrar na sua vida hoje, comer e ceiar contigo. É isso que ele quer fazer. Essa é a palavra do Evangelho, a palavra libertadora, redentora, a revelação do Pai. E eu estava falando sobre nova criatura. E Deus enviou Cristo ao mundo para que o Pai fosse revelado à humanidade. Ele anunciou que é o reino de Deus. E todos quantos creram e continuam crendo até hoje em sua mensagem, têm recebido a salvação e o perdão dos pecados. O que fatalmente leva ao batismo nas águas. Todos nós que estamos aqui fomos batizados nas águas. Aqui na igreja, nós batizamos, e eu começo a batizar as pessoas a partir de 12 anos de idade. Até pela própria lei diz que 12 anos já é adolescente, 12 anos você já é adolescente, né? Você já tem. Eu fui batizado com 13 anos de idade, eu me batizei. Né? E eu acredito que nessa idade as pessoas já sabem que ela quer Cristo, eu já sabia que queria Cristo. Então, e o interessante é como Deus, ele age na nossa vida. Como que o Espírito Santo leva e conduz uma pessoa à salvação. Como que isso acontece? Quando eu abro o meu coração e eu falo: eu estou aqui e eu vou crer no que Cristo tem para dizer, nessa revelação que Ele tem do Pai, eu quero para a minha vida. Aí acontece um novo nascimento. E para entrar nesse reino, para entrar no reino de Deus, é preciso e é necessário uma coisa. Como que eu faço parte do reino de Deus? Porque, irmãos, existe o reino de Deus e existe o reino das trevas, que é o reino desse mundo. Não é verdade? Então, Jesus falou: quem não está em mim, em outras palavras, está no mundo. E o mundo jaz no maligno. Mas para entrar no reino de Deus, Jesus, ele fez isso e ele falou: olha, uma coisa tem que acontecer para que você possa entrar no reino de Deus. Um homem perguntou a Jesus: o que eu faço para entrar no reino de Deus? Esse homem foi Nicodemos. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: necessário é nascer de
novo. E como que eu vou nascer de novo? Quando eu aceito a Jesus como Senhor e como Salvador. Diz a palavra de Deus que naquele momento Ele ressuscita o nosso espírito que estava morto. O homem, irmãos, ele nasce em pecado. Nós temos uma herança genética do pecado de Adão. Só que Deus criou esse plano justamente para nos livrar dessa morte. Porque quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. E quando ele morre espiritualmente, ele não consegue mais se comunicar com Deus, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma pessoa com um espírito morto não tem como adorar a Deus. E é por isso que ele manda Jesus para dizer, olha, se o teu espírito está morto, ele está aqui hoje e ele quer ressuscitar o teu espírito. E a partir de hoje, você vai ter condições de adorar e de servir a ele, e de ouvir a voz dele, e de estar com ele. E então você tem o passaporte garantido para a entrada no reino de Deus. E quem já está no reino de Deus diz amém. Crer no Evangelho de Cristo, aceitá-lo e mergulhar no seu conhecimento, significa dividir a história da nossa vida em antes de Cristo e depois de Cristo. Assim como Jesus dividiu a história da humanidade. Você entende isso? Ele hoje, ele pode dividir a história da sua vida. Até hoje com Cristo foi de uma forma, e de hoje para lá, Deus quer que seja de uma forma completamente diferente. E se você crer nisso, pode ter certeza, você vai ver a glória de Deus. Então, uma vez ultrapassada essa etapa do nascer de novo, nós passamos a ser então novas criaturas. Você pode abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como eu havia dito, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado por nós, para que nele fôssemos feita a justiça de Deus. Irmãos, é por isso que é importante nós falarmos sobre o tema nova criatura, porque o entendimento correto sobre a questão da nova criatura vai nos possibilitar vencer todos os desafios da nossa vida na perspectiva de Deus a nosso respeito. Quando eu entendo que eu sou uma nova criação, que eu não estou mais sujeito às leis do mundo, que eu não estou mais sujeito ou mesmo obrigado a viver ou fazer como o mundo diz que eu tenho que fazer, que eu não sou mais escravo do pecado, que agora eu sou amigo de Deus, que eu tenho livre acesso à presença dEle, que eu sou amado dEle, que eu sou servo dEle, que eu fui santificado por Ele, que eu sou santo. Quando eu começo a entender e saber essas realidades da nova criatura, eu vou começando a me posicionar no mundo espiritual de uma forma diferente. Mas enquanto eu não sei quem eu sou, enquanto eu não sei o que significa ser essa nova criatura, ainda assim parece que eu estou caminhando com Deus, eu estou até na igreja, mas parece que as coisas estão meio soltas ainda. Então, é importante nós sabermos e conhecermos quem nós somos. Muitas vezes, pelo fato de não conhecer essas verdades, as pessoas desistem de correr a carreira cristã. Elas são convencidas por outros pensamentos e passam a abandonar a fé, por não conhecer quem ela é, que nova criação é essa. Irmãos, você hoje tem a paz de Cristo. Você não está sozinho.
Quando você estiver passando uma tribulação, hoje você tem um Deus que está contigo 24 horas. Você na sua casa, você tem a palavra de Deus ao seu favor, e eu também. Então, isso nos ajuda a viver essa vida que Deus quer que nós conheçamos. Então, lá em Oséias 6,3, não precisa abrir, diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Uma vez feito nova criatura, uma vez inserido no reino de Deus, existe uma necessidade que todos nós temos, que é de conhecer e de prosseguir em conhecer a Deus. Uma vez sendo feito nova criatura, e aí eu falo para aqueles que estão sendo batizados, para todos nós, mas especificamente para os batizandos, uma vez feito nova criatura, é preciso entender que existe uma carreira para se caminhar. É preciso, então, agora buscar o conhecimento desse Deus. É preciso saber quem Deus é. Antes de você saber até quem você é em Cristo, você precisa saber quem Deus é, o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele pensa de você. Amém? Amém, irmãos? Amém. Depois que nós somos feitos, pela graça de Deus, nova criatura, nós precisamos então entender essa necessidade de conhecer, de reconhecer essas realidades que nós agora estamos vivendo. Primeiro, vou falar algumas aqui. Uma realidade da nova criatura: a nova criatura não vive mais pelo que ela sente, não vive mais pelo que ela vê. Os problemas, as situações, os afazeres da vida, o que você está vivendo hoje é o que está ditando o curso da sua vida? O que você está vendo é exatamente aquilo que está direcionando o seu espaço? Então, se você não está vendo as coisas muito bem, se as coisas não estão andando tão boas quanto você imaginava, em casa, no trabalho, na vida sentimental, na vida profissional, ou seja, em que área for, então, se aquilo não está bem, então você automaticamente não fica bem. Se alguma área da sua vida não está do jeito que você gostaria que estivesse, então você vai ficar como aquela área da sua vida está. É exatamente isso que a palavra de Deus quer nos orientar como nova criatura, que nós não vivemos mais por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. Pastor, quem que falou isso? Não foi eu, está escrito na palavra de Deus, não precisa abrir. 2 Coríntios 5,7 diz: porque andamos por fé e não por vista, ou seja, nós andamos a carreira que nós estamos andando pela fé e não pelo que nós estamos vendo. E como que eu ando em fé? E como que eu tenho fé? Eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso estar em contato com essa palavra, porque a fé vem pelo... Se você não ouve a palavra de Deus, possivelmente a sua fé vai enfraquecer. Porque não tem nada que possa substituir o combustível da fé, senão a palavra de Deus. Você pode ler outras literaturas, até baseadas na palavra de Deus. Você pode ler outros autores. Você pode fazer a obra de Deus. Você pode ter dons espirituais. Você pode tocar, você pode pregar, você pode falar muito bem. Você pode... um monte de coisa. Mas se você e eu não temos contato com a palavra em leitura e em oração, porque é um conjunto, em devocional diário com Deus... Pode ter certeza, você pode ter até conhecimento, você pode até se encher de muitas coisas, mas a tua fé não vai estar em alta, vai estar em baixa. A fé, irmão, para abrir a boca na fraqueza e dizer, eu sou forte, na fraqueza, irmão, só estando cheio da palavra de Deus para abrir a boca e falar isso na hora da fraqueza. Se não estiver cheio dessa palavra, não vai conseguir falar. É mentira minha ou não? Hã? É ou não é verdade? Já tentou na fraqueza abrir tua boca e declarar a palavra? Quem já? Quem na fraqueza abre a boca e declara a palavra? Quem não faz nada? Quem nem está aqui?
Irmãos, tudo na nossa vida com Deus vai acontecer através do que, irmão? Do que? Da fé. Tudo é por meio de fé. Eu tenho feito isso. Eu estou lendo o Novo Testamento e eu vou lendo devagarzinho, vou lendo, relendo. E eu estou marcando na minha Bíblia tudo que está escrito que é por meio de fé. Irmão, eu já perdi a conta na Bíblia, só no Novo Testamento, de quantas vezes Deus fala que é pela fé. E a fé é a certeza daquilo que se espera, e a convicção daquilo que você não viu. E a certeza do que espera fala de esperança, e esperança é a expectativa de que coisas boas vão acontecer. É assim que eu tenho que andar com Cristo. Você tem que andar com a expectativa de que coisas boas vão acontecer na minha vida. Obviamente que isso está diretamente ligado a uma vida de comunhão com Ele, de compromisso. Não, pastor, estou aí mesmo no adultério aí, mas o negócio aqui vai passar, mas tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, não tem nada a ver com a palavra, não vai funcionar. Estou vivendo, irmão, pastor, tem um pecado aí que eu estou ainda acariciando aí, estou vivendo nisso aí, amém, Deus sabe que a carne é fraca, oh glória, aleluia, a pessoa vai na carne é fraca, Deus sabe. Irmão, Deus sabe que a carne é fraca, mas Deus diz na sua palavra que não houve tentação que fosse sobre-humana. E junto com a tentação, diz a palavra que Ele manda o livramento. Entende? Então nós precisamos estar o quê? Firmados. Uma vez firmados, uma vez fiéis, uma vez encontrados fiéis com Ele. Irmão, pode declarar essa palavra, pode abrir a tua boca, pode falar, inferno, eu te repreendo em nome de Jesus. Aqui não, a minha casa pertence a Deus, esse lugar é lugar de alegria, esse lugar é lugar de entendimento, Deus está comigo, e você começa a declarar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou o quê? Eu criei, por isso eu falei. Para terminar, porque não dá, já acabou. Só para dizer que nós estamos debaixo de uma nova lei. E a nova lei que hoje rege a nossa vida é a lei do Espírito de vida. Como está lá em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, você, como nova criatura, você não está mais vivendo a lei do pecado e da morte, mas você está vivendo a lei do Espírito e da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos proceder aqui ao batismo.